Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates. Continuando com a série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta é a aula 6, em que iremos falar sobre adição algébrica de monômios. Antes de tudo, vamos retomar um conceito importantíssimo. Nós vimos na aula 4 que dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Quando isso acontece, também podemos chamar de termos semelhantes. Nós vamos precisar desse conceito para adição algébrica, tá bom? Então, começando aqui, vamos fazer uma representação da seguinte forma. Eu vou ter um retângulo amarelo, desse tamanho aqui, e aí eu vou considerar o seguinte, ó, eu vou chamar a altura, ou aqui pode ser a largura, e aqui o comprimento, ou base e altura, tanto faz, tá bom? Aqui, o comprimento eu vou chamar de x, e a largura eu vou chamar de 10. Por exemplo, pode ser 10 centímetros, tá bom? Então esse é o retângulo amarelo, que tem essas dimensões, x por 10 centímetros. Eu quero calcular agora a área deste retângulo amarelo. Lembra que para calcular a área de retângulo, eu faço lado vezes lado? Ou seja, largura vezes o comprimento, base vezes altura? Então, fazendo aqui a área, nós teremos 10 vezes x. 10 vezes x, eu posso escrever como 10x também. Nós já vimos isso. Então, já que é a área e a medida está em centímetro, 10x centímetros quadrados. Então, a área do retângulo amarelo. Eu tenho aqui agora outros retângulos. Por exemplo, este retângulo verde aqui. Este retângulo verde, observe que ele tem o mesmo comprimento, a largura aqui, ó, do retângulo amarelo. Então, se tem a mesma largura, tem a mesma medida nesta lateral, então também é x. Vou chamar de x aqui, esta lateral, e a outra lateral possui 6,5 centímetros. Deixa eu só passar um traço aqui para não misturar. Prontos. Aqui eu tenho então um retângulo verde de dimensões x por 6,5 centímetros. Eu quero calcular então a área dele, então a área vai ser igual a 6,5 vezes x. Base vezes altura, comprimento vezes largura, largura vezes comprimento. Como é multiplicação, tanto faz, tá? Mudar a posição. Então, qual é a área aqui? 6,5x centímetros quadrados. Deixa eu fazer aqui uma... Eu tenho aqui agora um retângulo vermelho. E observe que ele tem a mesma medida da lateral aqui do verde e do amarelo. Então, também vou chamar de x. A lateral aqui é x. E esta medida aqui vale 4 centímetros. Quero calcular agora a área deste retângulo vermelho. Então, vai ser base vezes altura, comprimento vezes largura. 4 vezes x, que é igual a 4x centímetros quadrados. Tá bom? Então agora, veja bem. Digamos que eu queira calcular a área das 3 peças juntas. Eu terei, colocando-as lado a lado, eu terei esta configuração aqui.
você pode observar que juntando aqui, se torna um retângulo só, mais largo aqui, e com a mesma medida de x aqui. Tá? Então, somando aqui as peças, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho mais. A medida x aqui é a mesma, é uma só, tá vendo? É um retângulo só. O amarelo, essa parte amarela mede 10 centímetros. A parte verde mede 6,5 centímetros e a parte vermelha mede 4 centímetros. Eu quero calcular a área deste retângulo. Considere sendo um só retângulo aqui, ó, um retângulo só. Então, o que eu vou fazer? É este lado aqui, ó, a largura, vezes o comprimento. Quanto mede essa largura? Você pode observar, então, que eu vou ter que somar primeiro essa medida, e eu posso somar, porque eu tenho o mesmo tipo de medida. Então, aqui vai ficar 10 com mais 6,5, com mais 4 centímetros. Isso é igual a 10 mais 4. Vou fazer aqui, ó, 6 mais 4, 10. Com mais 10, 20. Então, 20,5 centímetros. Então, vejam que eu pude somar as três partes desta lateral aqui e vale 20 centímetros e meio. Agora, calculando a área, vai ficar, ó, área total vai ser o 20,5 vezes, então, base vezes altura vezes x. Então, a área total vai ser 20,5x centímetros quadrados. De outra forma, olha só, voltando aqui à configuração, se eu juntar estes três desta forma, eu tenho aqui 10x centímetros quadrados. Eu tenho este aqui, ó, 6,5x centímetros quadrados e, trazer mais para cima, eu tenho 4x centímetros quadrados. Somando esses três, você pode observar que o x é o mesmo nos três. Então, eu tenho a mesma parte literal. Esses monômios, porque é monômio, lembra que monômio só envolve multiplicação? Eu estou somando um monômio com outro monômio com outro monômio. São três monômios aqui que eu estou somando. E esses três monômios são semelhantes, conforme nós vimos na aula 4. Quando tem a mesma parte literal, os monômios são semelhantes. Então, neste caso, eu posso somar. Eu vou somar aqui os coeficientes, ó, 10 mais 6,5 mais 4, 20,5. 20,5 o quê? Que tipo de monômio? Que tipo de parte literal? X. Você pode observar que não dá para somar esse x porque eu não sei o valor dele. Então, aqui vai ficar 20,5x centímetros quadrados da mesma forma. É como se eu precisasse somar assim, ó, tá vendo? Ó? Qual é a área total dessa figura? Dá na mesma. Área parcial, posso chamar de área 1, área 2, área 3, ou área amarela, área verde, área vermelha. Somando as três áreas em separado, dá o total aqui. Tá legal? Vamos a uma outra representação agora. Eu tenho, imagine que isso aqui seja a superfície lateral de uma escada. Tá aqui, ó, a lateral de uma escada, aqui estão os degraus. Então imagine que eu queira calcular qual é a área dessa superfície lateral aqui. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Percebe que a altura aqui é a mesma dessas três peças se forem separadas? Então aqui é x e aqui é x. Esta medida aqui, esta medida vale
eu vou dizer que ela é 10Y. Aqui mede 10Y. A parte verde, eu vou aqui para cima. A parte verde aqui, tá vendo a parte verde? Eu vou dizer que mede 6,5Y. E a parte vermelha eu vou dizer que mede 4Y. Você pode observar que tem uma semelhança muito grande lá com o exercício anterior. O que eu vou fazer agora? A área em amarelo. Vou chamar aqui, ó, área do retângulo amarelo. Lembra que para saber a área de um retângulo eu faço base vezes altura? Então vai ficar 10y vezes x. Só vou trocar de posição, veja que é tudo multiplicação aqui, tá vendo? 10 vezes y vezes x. A ordem dos fatores não altera o produto. Só vou trocar de lugar a letra aqui para ficar uma formatação melhor. 10xy, tá? 10xy. A área agora do retângulo verde. Qual é a área do retângulo verde, ó? Qual é a lateral, essa lateral aqui, ó? A base 6,5y. 6,5y vezes a altura que é x. Então vai ficar. Tá vendo que eu não sei quanto vale y e não sei quanto vale x? Por isso que ficou assim. Trocando de lugar aqui, porque vai dar na mesma, porque é multiplicação. Vai ficar 6,5xy. E a área em vermelho vai ficar 4y vezes x. Trocando de lugar aqui, 4xy. Então, eu tenho as três áreas. Eu quero saber a área total. Então, a área total. Você pode observar que eu vou somar as três áreas. Área amarela, área verde e área vermelha. Eu vou somar só os coeficientes. Por quê? Eu não sei quanto vale y, quanto vale x. Se fosse uma expressão numérica, lembra? Se eu soubesse o valor de x e y, eu faria primeiro a multiplicação para depois somar. Como eu não sei. Ou então assim, ó, xy é uma coisa. E aqui então é a mesma coisa, tá vendo? Estou somando a mesma coisa. Então 10 mais 6,5 mais 4 vai dar aqui 20,5xy. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão aqui, ó. Em uma expressão algébrica, se todos os termos são semelhantes, pode-se tornar mais simples esta expressão adicionando-se os coeficientes e mantendo-se a parte literal. Essa operação pode ser chamada também de redução de termos semelhantes. Olha só, estou somando três termos aqui. Os três são semelhantes. Então eu posso reduzir em um só. Aqui eu tenho um monômio. A soma de três monômios semelhantes, eu chego em apenas um monômio. Isto é redução aos termos semelhantes. Vamos a mais um exemplo aqui usando outro material. Vamos usar outro material aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, esse material aqui, ó. Eu tenho esses retângulos. Percebe que são de duas cores? Vamos considerar o seguinte. Este retângulo vermelho, ele vai ser uma peça positiva. Por que o vermelho positivo? Porque em física, positivo é geralmente representado pela cor vermelha e o azul é o negativo. A cor azul é o negativo. Em elétrica isso também, tá? Geralmente o fase é o vermelho. Então 220 volts, eu tenho duas fases. Então dois fios vermelhos.
E aqui, então, eu tenho o azul como sendo o negativo. Então é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Eu posso... E aqui, eu quero somar os dois, mas vamos fazer uma outra consideração. Ó. Eu digo para você que a largura é x e a altura é y. Aqui, como são figuras de mesma área, então aqui também x e aqui também y. Tá bom? Sendo positivo, ó, qual que é a área desse retângulo vermelho? X vezes y vai ser xy. Essa é a área. Eu não sei x, não sei y, então fica aqui, ó. E o retângulo azul, xy também. Só que aqui, ó, é menos xy, ele é negativo. E aí, nós temos o seguinte, ó. Se eu juntar os dois, se eu tiver mais 1 com menos 1, vai dar 0. Anulou. Então, quando eu somo números opostos, se anula, fica 0. Então isso aqui é 0. Somando os dois, deu 0. Então também é uma soma algébrica, percebe? Estou somando um número positivo com um número negativo. Da mesma ideia é juntar os dois. Como se estivesse juntando dinheiro com uma dívida. E vamos ver o que sobra aí. Um outro exemplo. Vamos ver o seguinte exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 deste aqui. Então eu vou ter... Se cada um é xy, eu tenho 3xy. E tenho 1, 2, 3, 4. 4 deste aqui. Então vão ser menos 4xy. Seria assim, você tem 3xy de dinheiro e deve 4xy. Você vai parear os dois. Tá vendo? Ó? Vai juntar aqui, ó. Percebe que aos pares aqui, um vermelho com azul dá 0? Então aqui, 0, 0, 0. O que sobrou aqui? O que sobrou? Menos xy. Quer dizer, você pagou os seus 3, diminuiu esses 3 da dívida aqui, sobrou ainda, faltou um xy para pagar. Então ficou devendo ainda um xy, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esta outra figura. É um quadrado de lado x. Então a área é x ao quadrado. X vezes x. Eu tenho este outro quadrado. Tem a mesma área. Só que a cor azul. Lembra que a cor azul é negativo? Então, lado x, x ao quadrado. Então esse é menos x quadrado. Se eu somar os dois, dá 0. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3, 4, vai. Deixa eu subir isso aqui. Eu vou considerar só 3 para você conseguir ver aí no vídeo. Então eu tenho 1, 2, 3. Se eu tirar um desse daqui, ó, como vai ficar a conta? Deixa eu fazer isso aqui. Vai ficar 3x quadrado. Então observe, 1x quadrado mais 1x quadrado mais 1x quadrado, 3x quadrado. Isso aqui é a cor vermelha porque é positivo. 3x quadrado. E aqui menos 1x quadrado. Como vai ficar essa conta? Eu pego 1 para pagar a dívida. Então isso aqui zerou. Ainda sobraram 2 positivos. Quer dizer que ficam 2x quadrado. Tá vendo? Ó? Então, observa também que quando não tem nada aqui é 1, no caso menos 1. Eu faço a operação só com os coeficientes. 3 menos 1 igual a 2. 2 o quê? X quadrado. Da mesma ideia aqui. 3xy menos 4xy fica, ó, 3 menos 4. Você tem 3 e deve 4. Fica devendo 1xy. Veja que são monômios semelhantes aqui. Eu juntei. Tá bom? Então é isso. Forte abraço. Até a próxima aula.